tenho muito inchaço abdominal, já não como glúten e nem consumo lactose porque sou alérgica, tá? E mesmo assim a pessoa fica inchada. Então, uma coisa que a gente precisa entender, gente, existe 2 tipos de distensão abdominal, né? De 2 formas de estar com aquela barriguinha extra. Ou é gordura mesmo, tá? Aquela pochetona ali que você vê que se a gente pega, é um aspecto assim bem de gordura, de flacidez, até cai um pouco às vezes. Então, esse é bem característico da resistência à insulina, esse tipo de circunferência abdominal maior do que a relação entre seu quadril. Então, sabe aquela mulher que é mais fininha embaixo e mais rechuchudinha no meio, assim na barriga, né? Bem redondo. Então, essa é mais perigosa e a gente percebe que está mais relacionado com resistência à insulina e com gordura no fígado, né? Esteatose hepática. Então, esse precisa ser cuidado com diminuição de glúten, com diminuição de açúcar e rever também como que tá a quantidade de peso de maneira geral. Quando a pessoa já está mais magra, já está mais fina, mas ela não tem essa gordura e tem um inchaço, como se fosse um estufamento abdominal, sabe? Quando você tem aquela sensação de que tá só produzindo gases e bolhas, mas não tem, só que a barriga está distendida. E no caso dessa seguidora, ela já não faz uso nem de glúten nem de lactose. O que a gente pode deduzir dessa situação é que ela tem uma disbiose, tá? E o que é a disbiose? A disbiose é o desequilíbrio entre os micro-organismos benéficos e os patogênicos. A gente tem cerca de 100 trilhões de bactérias vivendo no nosso corpo, ou seja, é muita bactéria. Inclusive tem um livro que diz que nós somos 10% humano, porque existem mais bactérias do que células humanas dentro do nosso corpo, para você ver como a gente é muito habitado. E 85% delas estão onde? No nosso intestino, tá? O que acontece? É que essas bactérias, elas vivem em sinergia, ou seja, elas têm ali uma relação simbiótica, né? Cada um na sua, ninguém atrapalha a vida de ninguém. Eu tenho as patogênicas, aquelas que promovem doença, e tem as benéficas, que são aquelas que melhoram a nossa saúde, fermentam algumas substâncias, fermentam as folhas, né? Trazem realmente a melhoria da nossa imunidade. Então, essas bactérias, elas vivem em harmonia lá dentro. Se por algum aspecto, ou você tomou remédio demais, ou um antibiótico, por exemplo, antibiótico é remédio para matar bactérias, então parte dessas bactérias já pode entrar em desequilíbrio. Ou você faz uso de muito açúcar, consome muito industrializado, muito embutido, muito presunto, muita gordura saturada, muito ômega 6, que são os óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, todos esses, gente, afetam diretamente a microbiota. E aí o que era benéfico começa a ficar menos, as bactérias benéficas diminuem e as patogênicas aumentam, ou elas simplesmente diminuem a população e ficam mais escassas. Então você fica em disbiose, um desequilíbrio nessa população de bactérias. E a disbiose, ela promove o que a gente chama de leaky gut, que é um espaçamento entre as células do intestino. Então, as células do intestino, elas são exatamente assim, como se fosse, a gente chama de vilosidade, né? São ondas longas. O certo do nosso intestino, tá aqui, imagine a camada intestinal, e aqui são todas as células que estão na mucosa do intestino. O certo, elas estarem assim juntinhas para que passe apenas aquilo que é importante, onde as próprias células vão permear e permitir que os nutrientes passem para a corrente sanguínea. Quando eu tenho uma desbiose, gente, acontece de ter um afastamento entre essas células. E aí, aquilo que é tóxico, substância tóxica, também vai passar entre esses espaços que não são espaços fisiológicos, né? E você começa a ficar inflamado e intoxicado por substâncias que não deveriam passar inteiras, vamos dizer assim, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, essa situação de disbiose, ela gera um estufamento absurdo na mulher. E o que você precisa fazer? Fazer uso de fibras solúveis e insolúveis. Você precisa restringir ao máximo o uso de açúcar, restringir farinhas brancas, farináceos, de restringir embutidos, adoçantes, não ficar fazendo uso de substância, esquentando comida no micro-ondas em pote de plástico, não tomar cafezinho em copo descartável, porque todas essas substâncias que são
ambientais e que são tóxicas para o nosso organismo, elas vão piorar esse quadro de desbiose. Então, essa barriga estufada, que não é gordura, né? Que você não pega assim a gordura, é apenas um inchaço, uma distensão, a gente pode caracterizar sim como desbiose. Existem alguns exames que pode ser feita a desbiose, mas clinicamente a gente já consegue perceber. A pessoa, ela é constipada, ou ela tem diarreia, tem muita dor de cabeça, tem dermatite atópica, qualquer coisa está se coçando. Então, sim, dá para a gente diagnosticar clinicamente por alguns aspectos a desbiose, tá? Então, o que a gente pode fazer também para melhorar? Sugerir uma suplementação de probióticos. O que são os probióticos? São bactérias, né? São grupos de bactérias benéficos que você vai consumir, tá? Então, existem alguns probióticos já prontos na farmácia, existem excelentes probióticos, inclusive, mas o ideal é que você seja manipulado para você, ou tenha um direcionamento bem específico aí para o seu tratamento, ou você pode começar a fazer uso de probióticos naturais, como kefir, como kombucha, como iogurtes, tá? Então, é muito interessante que você passe a consumir os probióticos, aquelas comidas, bebidas fermentadas que vão povoar novamente, repovoar a sua microbiota, tá?